Bom dia a todos. Daqui do Japão, porque agora, na verdade, já começo do inverno, né? Mas é hoje bastante quente, parecendo verão. É estranho essa mudança de clima, né? Então, ouvindo agora o ensinamento de Meishu Sama sobre milagre. Outro dia, uma pessoa estava contando um testemunho seguinte. Viajou para a França, estava na reunião, quando terminou, saindo da porta. Aí não sabia que bem logo da porta tem escada, né? Aí foi atrás, justamente da escada, e tropeçou, caiu por atrás, né? Então, bateu fortemente, cabeça, mas não conseguiu, não chegou a desmaiar. Eu estava falando, quando começou a cair, alguém segurou o corpo, assim, de baixo para cima, né? Aí deixou bem leve no chão. Quer dizer, esse é um milagre, né? A pessoa que estava perto, achou que já morreu batendo a cabeça. Diz que a escada é bastante alta. Então, como tem no ensinamento de Meishu Sama aqui, milagre acontece porque transcende lei da natureza. Lei da natureza que pertence ao nosso corpo físico, né? Como tem no ensinamento de Meishu Sama, obedece lei do espírito precede matéria. Então, as coisas acontecem no sentido espiritual, depois se reflete parte física. Quem tem fé, quem acredita em Deus, quem acumulou bastante virtude, que frequentemente acontece, né? Porque Deus atua mais do lado espiritual da pessoa. Deus segurou o corpo espiritual da pessoa. Então, naturalmente, deu impacto do corpo físico, mas não foi tanto. Espiritualmente estava protegido. Então, como é importante esta lei, né? Sentir uma parte espiritual da nossa vida, não só parte física. Porque chegando a era do dia, cada vez fica mais nítido esta lei do espírito precede matéria. Então, quanto ter mais fé, quanto elevar o nosso espírito, ou seja, fortalecer o lado espiritual da nossa parte, que começa a governar nosso corpo. Nosso corpo obedece, precede espírito, e corpo apenas obedece. Aí começa a surgir então o milagre. Milagre é isso, né? Não tem como explicar. Mas, entendendo a importância
do lado espiritual, não é nada difícil. Então, sempre falo, né? Milagre só Deus que opera. Então, se a pessoa está unindo com a vontade de Deus, ou seja, sempre acompanhando o Espírito de Deus, sempre acompanha milagre, todos os momentos, né? Porque Deus está perto, a própria presença de Deus é milagroso, misterioso, né? Então, óbvio, acontece frequentemente isso. Porque se não acontece, a gente está muito afastado. A gente está fazendo as coisas conta própria, unicamente com nossa própria vontade, sem considerar vontade de Deus. Deus está fora, né? Este é o maior perigo, né? Outro dia estava lembrando sobre oração, né? Por exemplo, assim, a gente reza, pede para Deus, Meshu-sama, anunciando a palavra de Miroku Omikami, ou seja, Meshu no Omikami. Isso é como se fosse a gente cumprimentando amigos, né? Por exemplo, você encontra com um amigo, você fala bom dia, né? Então outro também responde bom dia, né? Isso seria normal, né? Então quando a gente fala Miroku Omikami, ou seja, Meshu no Omikami, a gente deveria ouvir que algo que Deus fala responde nosso cumprimento, né? É interessante isso, porque prestando muita atenção, consegue intuir isso, né? E ficando cada vez mais perto, né? Senão apenas fica um cumprimento formal. A gente faz, mas não tem conteúdo, né? Fica a palavra vazia, né? Então, para ter este ouvido, para que quando a gente cumprimenta, reverencia algo que Deus responde, isso eu acho que é importante. Isso não ouve pela cabeça, né? De coração, né? Não sente no coração algo além da palavra. Ou seja, amor de Deus, algo mais misterioso que toca nosso coração. Aí você fica contente, apesar de não enxergar nada, invisível, mas sente presença de Deus, né? Isso traz bastante força. Esta comunicação, sempre repetindo, um dia eu acho que vai chegar à conclusão, com certeza, que Deus está sempre acompanhando, bem de perto, né? Protegendo, e Deus sempre está perto. Então, o que a gente faz? Tudo de acordo com a vontade de Deus. O que Ele manda, a gente faz. O que Ele pede, a gente consegue fazer. Diminuindo, retirando, né? Pouco a pouco, nossa própria vontade. Isso, só quem tem fé, ou teve bastante experiência da presença de Deus, ou seja, próprio milagre, que aprofundando cada vez mais, né? Deste jeito, né, que está aproximando o fim dos tempos, ninguém sabe, dia de amanhã, onde mais seguro, o que vai acontecer,
ninguém consegue prever. Mas Deus sabe tudo, né? Quer dizer, a gente, seguindo a vontade de Deus, a gente tem mais segurança. Outro dia, olhando o mapa da radiação do Japão, né? Partindo da usina nuclear do Fukushima. Então tem lugar mais forte, tem lugar menos forte. Isso, na verdade, quando explodiu, vento levou, né? Até bastante distante, até do lado do mar do Japão. Né? Então, onde caiu muita radiação é importante, mas também lugares que não caíram. Por quê, né? Eu acho que tinha menos máquinas, ou seja, lugar próprio e protegido. Deve ter algum sentido, né? Significado, né? Não é por acaso que aconteceram. Então, mesmo que aconteça qualquer coisa, onde não tem tantas máculas que não precisa purificar tanto, que escapa, né? Isso são local e também do ser humano. Para ter mais segurança, paz na nossa vida, cada um tem que esforçar, purificar nossa alma, aproximar cada vez mais para Deus, Meishu-sama, sentir bem, nitidamente, a presença de Deus. Eu acho que este caminho que a gente deveria correr, né? Porque isso demora bastante. Não adianta conseguir acontecer um milagre um dia para outro. Não acontece. Tem que acumular virtudes, aumentar a aura, como tem no ensinamento, né? E esforço de cada dia, cada momento, né? Para chegar nessas condições, né? Fortalecer nossa alma. Este é o único jeito, né? Portanto, a gente tem que pensar o seguinte: se não acontece nenhum milagre, que alguma coisa está errado, né? Quando acontece, tudo orientado por Deus. Deus que fez isto. Só Ele pode fazer, né? Porque transcende tempo e espaço. Então, acontece com uma pessoa, no sentido material, é por acaso. Mas não existe por acaso, né? Encontra porque já estava marcado. Naquele momento, naquele local, naquele dia, né? Assim, bem definido. Isso através transcendência do tempo e do espaço. Porque se transcende tempo e espaço, porque tudo isso é muito fácil, mas nossa cabeça não consegue transcender. Por isso não dá para ver dia de amanhã o que vai ser. E pessoa que está longe, que não dá para prever nada, né? Só Deus que está totalmente em cima disso. Não está nesse nível, né? Nessa dimensão, né? Dimensão que Deus trabalha e transcende tempo e espaço. Isso é muito interessante, né? Portanto, a gente aproxima passo a passo. Quando começa a acontecer as coisas misteriosas, milagrosas, que a gente pode considerar,
que alguma coisa já está melhorando um pouco, né? Não é perfeito, mas a passo está chegando no caminho certo, está na direção certa, né? Assim dá para entender. Então, hoje é homenagem para nossos antepassados. Antepassados nossos também poderia ajudar, né, nesse sentido. Se eles conseguem elevar os seus espíritos no nível mais alto possível, que precisam disso, né? Aí salvaria, ajudaria toda a família, traz prosperidade da família, né? É contendo Zengen Sanji. Isto é passo a passo, né? Então, acumulando virtudes, isso traz diferença muito grande. Depois de 1 ano, 2 anos, começa a mudar nossa vida, né? Isso é maravilha da pessoa que tem fé, né? Como mesmo falo, é sabor da fé. Tão misterioso, tão saboroso, né? Tão profundo, né? Que hoje em dia todo mundo está em interesse tão superficial. Mas quem tem fé, antes de tudo, procura elevação espiritual. Primeiro tem que pensar, espírito realmente precede a matéria. Depende tudo do espírito. O que acontece, parte material, né? Então, se a gente melhorar o lado espiritual, é muito fácil melhorar o lado material. Porque é apenas consequência da parte espiritual, né? Fenômeno material. Isso realmente tem que acreditar, tem que estar firme para conseguir melhorar. Mesmo antepassado, eu acho, cada vez que participa essa oração, cada vez diferente, né? Cada vez mudando o sentimento, né? Conforme eles elevando no nível espiritual, também a gente sentindo alegria, mais felicidade, algo de difícil expressar, palavra, muito mais do que palavra, né? E a gente sente a alegria deles, alegria de a gente consegue rezar, está acumulando virtude, fazendo algo para Deus, para a humanidade, né? Essa alegria reflete para a gente. Então, cada dia, né, esforçaremos bastante. Não pode repetir a mesma coisa, né? Igual do mês passado. Sempre igual. Isso não deveria ser, né? Cada vez algo diferente. Aí vem uma direção certa. E a gente consegue praticar esse caminho, um dia vai chegar para Deus, não é? Então, mesmo afastando pela distância, espaço, né? Nós vamos rezar bastante para Deus, Meixo-sama, para que proteja, né? Orienta, dirige, direção certa. Esse que nós rezaremos junto. Tá.
Obrigado.